Gravando. Boa noite, gente. É bom estar com vocês em mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai estar falando do texto bíblico, estudando esse texto maravilhoso, que é de João, né? João 14, do verso 11 ao verso 20, dando sequência àquilo que nós vimos ontem, né? Então, vocês acompanharam a introdução da mensagem de Jesus, né? Falando para os discípulos que ele prepararia um bom lugar para eles, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E já no verso 1, Jesus ele fala uma das palavras que acho que tem sido mais necessárias no nosso tempo que nós estamos vendo hoje do que qualquer outro, né? Que ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, o versículo primeiro que vocês acompanharam ontem no estudo bíblico, eu queria estar ressaltando hoje aqui também, beleza? Começando ali, então, a partir do verso de número 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Aqui Jesus ele dá a sequência, né, a resposta que ele tinha dado para Filipe. Filipe tinha perguntado: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já basta. Então Jesus ele olha, né, e ele pega essa pergunta de Filipe e ele diz: olha, preste atenção nas evidências. Se você não crê nas minhas palavras, olha para as obras. Olha para aquilo que eu realizei. Quem é que poderia fazer com que um coxo andasse? Quem poderia fazer com que o paralítico levantasse? Quem poderia fazer com que o cego passasse a enxergar? Quem poderia expulsar demônios? Quem poderia perdoar pecados? Jesus, então, ele pega e diz assim, olha, se vocês não estão crendo nas minhas palavras, olhem para as obras, porque elas evidenciam isso. E aqui no verso 12, seguindo, olha o que ele diz. Em verdade lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cara, isso aqui é tão sensacional, porque Jesus está falando que automaticamente aquele que está conectado com ele, né, está conectado também com o Pai e recebe o privilégio de ser um instrumento de Deus na terra. Isso que as palavras de Jesus têm que encorajar a minha e a tua vida, porque a gente percebe que essas obras maiores não se referem somente a milagres individuais que os discípulos realizaram ou que outros homens de Deus ainda realizam hoje. Mas se a gente for olhar de uma forma ampla, isso se refere ao ministério da igreja. Gente, olha que incrível. O ministério de Jesus começou com 12 pessoas e segue vivo ainda hoje com os discípulos de toda a língua, tribo, raça, nação, e faz parte, por isso, e você e eu fazemos parte disso como discípulos de Jesus, como seus seguidores, mas aquilo que começou lá com o Senhor, hoje toma proporções de todo mundo. Então, essas obras maiores, a gente precisa olhar não somente no contexto de milagres individuais, mas principalmente para a obra da igreja, aquilo que a igreja tem realizado mediante a graça do Filho de Deus. Olha ali seguindo então no verso 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cara, olha aqui, olha isso. Jesus como nosso Senhor, como nosso libertador, como aquele que deixou para nós a função, né, de realizar as obras que ele realizou nessa terra, agora ele diz, peçam em meu nome, peçam em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Peçam em meu nome, e o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí talvez você se pergunte, né, tá, Madeira, mas como que isso se representa para nós, como isso se aplica para nós? Significa que se eu pedir qualquer coisa, o Senhor vai me atender? Significa que se eu pedir R$1 milhão, o Senhor vai me atender? É qualquer coisa que eu pedir em nome de Jesus, basta colocar Jesus no final da frase, o Senhor vai me atender. E a gente precisa se lembrar da oração do Getsemane. Não sei se vocês se recordam, mas lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 42, eu peguei na tradução da Bíblia Viva, diz o seguinte: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. Olha isso. Jesus ele pede, né, ao Pai
em outras palavras, está doendo. Se possível, tira de mim essa dor, que não era somente a dor dos cravos perfurando as mãos do nosso Senhor. Não era somente os cravos perfurando os pés, não era somente a coroa de espinho, não era somente a humilhação, as costas marcadas pelas agressões físicas, não era somente a dor no corpo, mas era aquilo que Jesus iria experimentar na cruz que ele nunca havia experimentado, que era a separação do próprio Pai. É por isso que a gente vê lá no relato bíblico, ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente vai encontrar em outras porções da Escritura a Bíblia dizendo, né, que Deus, naquele momento, não estava vendo Jesus na cruz, mas estava vendo o pecado, a nossa condenação, a ira de Deus estava sendo derramada ali. Então, Jesus ele já sabia de tudo aquilo que ele ia passar, e ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a continuação do versículo é o que nos mais surpreende, né? O que mais nos encoraja, porque ele diz, no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Gente, orar em nome de Jesus significa que a gente vai orar para que Deus nos dê tudo aquilo que pedimos, se isso for, em primeiro lugar, glorificar o Pai. Não faça a minha vontade, Senhor, mas faça a tua. Não faça a minha vontade, Pai, mas faça a tua. Significa que a gente vai ter orações que nunca serão respondidas, gente. Significa que nós teremos orações que nós receberemos um não de Deus. Só que a gente vai encontrar ao longo das escrituras, Jesus, no próprio ensino de Jesus, ele falando, né, explicando, dizendo, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, em outro relato dos evangelhos, ele diz, imagina Deus, peçam para ele, Deus, Jesus encoraja a gente levar todas as nossas petições ao Senhor, mas a gente precisa se lembrar que tudo aquilo que a gente ora, em primeiro lugar, precisa ter como objetivo a glória de Deus e não a nossa. Precisa ter, em primeiro lugar, a vontade de Deus e não a nossa. Significa que a gente vai orar por coisas que a gente acha que é bom, que o nosso pensamento vai ser bom para nós, um projeto, um sonho, mas toda a nossa oração precisa ser de submissão a Deus, dizendo, Pai, eu coloco os meus planos nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, inclusive o teu não, Pai. Porque às vezes, muitas vezes, o não de Deus é uma bênção para nós. Então eu quero que tu responda aí na tua mente. Se Deus hoje, imagina que Deus responda sim para todas as orações que você tem feito. Todas elas, sem exceção. Todas as tuas orações serão respondidas por Deus. A pergunta que eu te faço é, isso vai glorificar mais o seu nome ou o nome de Deus? Responda para você mesmo aí no seu coração. Vamos seguindo ali no verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso aqui também é outra chave de entendimento que a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus, né? Amor e obediência não se separam, é o casamento perfeito. Onde há amor, obrigatoriamente haverá obediência. E se a gente for olhar lá no versículo que nós lemos no início, no capítulo 14, quando ele fala, né, creiam que o Pai está em mim, a gente vê que agora Jesus ele eleva o nível da conversa. Porque aquilo que começou com crer que o Pai está em mim, agora no versículo seguinte ele diz, agora amem. Agora, na verdade, se vocês me amam, isso vai ser evidenciado pela obediência. Então, aquilo que começou com a crença, com a fé, com o fato de nós sabermos que Jesus é o nosso Senhor, é o bom pastor, como a gente já estudou em algumas semanas atrás, precisa ir para o próximo nível de amor ao Senhor. E esse amor envolve obedecermos. E aí eu queria ler um trecho que eu estava ali olhando durante o estudo bíblico, que olha só o que o autor comentou. Não temos mais tábuas de pedra, mas tábuas carnudas do coração. E a lei está diante de nós. Um ser a ser amado, ao qual se agarrar, em quem se pode confiar e a quem é uma bênção conhecer
e ser semelhante à perfeição. Esse ser é Jesus. Tudo que era difícil e duro no pensamento frio do dever, gente, se transforma num desejo de amar e obedecer aquele que nos amou enquanto nós ainda éramos filhos da desobediência. Isso aqui me encoraja demais, gente, me anima demais na fé, porque aquilo que o Senhor quer de nós é uma obediência que flui através de um amor. A ponto de, como a gente lê alguns versículos anteriores, a gente dizer para Deus, olha, Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto de vida, mas, Pai, eu coloco nas tuas mãos. Pai, eu te dou a liberdade até mesmo para frustrar os meus planos, porque eu sei que a tua vontade é maior do que a minha. Gente, isso flui de um coração que ama, que confia e que obedece os mandamentos do Pai, que não acalenta no coração o pecado, como diz a Escritura, mas busca arrependimento em Deus para ser transformado dia a dia. Isso precisa me encorajar e precisa te encorajar também. Olha ali o verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E aqui, gente, de quem que o nosso mestre está falando? De quem que o nosso amigo está falando? De quem que o nosso Senhor está falando? Do Espírito Santo. Isso aqui é incrível, gente, porque consolador significa paráclito no grego e literalmente significa aquele chamado para ajudar, como se fosse, né, um advogado de defesa. Então o Espírito Santo, aquele chamado para ajudar, agora dá continuidade à obra que Cristo inaugurou. O Espírito Santo agora passa como aquele que continua realizando as obras que Cristo realizou. E a gente vai ver isso com mais detalhes na sequência. Olha só o verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, o início do verso 17 ele já começa. É o Espírito da verdade. Cara, isso é maravilhoso, gente. Porque ele está dizendo para mim, para você, que se nós crescêssemos em Jesus, nós estaríamos com Jesus, nós estaríamos com o Pai, mas também estaríamos com o Espírito Santo, ou seja, a Trindade habitando em nós. Aquele que cresce em Jesus agora passa a ser habitação de Deus, passa a ser casa de Deus. Isso aqui, gente, é incrível, porque é por isso que nós oramos, é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente vem para um estudo bíblico, é porque o Espírito Santo em nós gera fome e sede pela presença de Deus. O próprio Senhor vai iluminando o nosso entendimento para que a gente compreenda as Escrituras. Então, gente, isso é maravilhoso. E quando ele fala aqui de o mundo não pode conhecê-lo, por que o mundo não pode conhecê-lo? Por que o mundo não reconhece o Espírito Santo que é em nós? Por que o mundo não consegue enxergar, ou melhor, crer, né, no Espírito que habita em nós, que é o Espírito do próprio Deus? Porque o mundo não crê, o mundo não ama e automaticamente o mundo não obedece ao Filho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 12, diz, Paulo, né, falando a carta aos Coríntios, ele diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por nós foi dado gratuitamente. E aqui lá no verso 14 ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a pessoa natural não consegue entender o Espírito de Deus, não consegue entender o Espírito da verdade que habita em nós e que guia os homens à verdade também. Porque são cegas, porque são surdas, porque não conseguem ter os olhos espirituais abertos. E tudo isso flui porque não creem, não amam e automaticamente não obedecem o Filho. E essa, gente, é a nossa condição de todo mundo que não conhecia Jesus, todo mundo teve uma vida antes do Senhor tocar e transformar, e todos nós não críamos,
não amávamos e não obedecíamos o Filho. Então, se nós fomos tocados por esse amor, se os nossos olhos foram abertos, se nós podemos hoje passar a crer, e mais do que crer, nós podemos amar, e mais do que amar, obedecer e ter o próprio Deus habitando dentro de nós, esse é um baita encorajamento para que você ore pelos seus colegas, pelos seus amigos, pelos seus familiares, para que você seja o exemplo, às vezes dentro de casa, do que é ser um cristão. Porque se Deus tocou a nossa vida, Ele pode tocar a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. E, gente, isso de Deus habitar em nós, eu estava ouvindo há um tempo atrás uma ilustração do Douglas, do Jesus Cop, acho que a maioria que conhece, e aí ele dá um exemplo muito legal que ele fala assim, né? A gente costuma imaginar que quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar todo empolgado, feliz, correndo e pensando assim, eu quero achar Davi, porque eu quero perguntar para Davi como foi matar o gigante. A gente quer chegar no céu e perguntar para Jacó e perguntar como foi lutar com o próprio Deus, todo empolgado, animado, querendo mais detalhes daquelas histórias incríveis que nós lemos na Bíblia. A gente quer chegar para Moisés e perguntar como era ver Deus face a face. E aí ele segue a ilustração dizendo, mas e se na verdade estes homens de Deus chegassem para nós e perguntassem como é ter Deus morando dentro de você? Imagina isso, gente. Imagina que a gente chega empolgado para ouvir as histórias deles e eles falam, não, beleza, mas eu quero que você me conte agora como é ter o próprio Deus habitando em ti. Como é ser casa de Deus? Como é ser casa do Senhor? Cara, isso precisa tocar o meu e o teu coração, gente. Porque nós vivemos, nós nos movemos e existimos pela graça, pelo favor de Deus e porque o Espírito do próprio Senhor habita em nós. Olha ali o que diz o verso 18. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Ou seja, não deixarei você sem pai. Quem crê em mim, além de ver o pai, não é mais órfão. Aquele que crê em Deus passa a ser adotado pela família do próprio Deus. Eu voltarei para vocês. Essas são as palavras de Jesus, gente. E tem um versículo lá em Salmos 127, no capítulo 127, no verso 10, que diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que o meu pai ainda que o meu pai e minha mãe me desprezem, ainda que o meu pai e minha mãe não me amem, o Senhor cuidará de mim. Então aquela história de filho que não foi planejado ou filho que não foi desejado, gente, para Deus isso não existe. Se você foi criado, você é plano de Deus. Se você foi criado, Deus te ama de uma forma única, especial e individual. Então essas palavras precisam tocar no teu coração. Olha ali o verso 19 e o verso 20. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Gente, como eu comentei antes, a própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, passa a habitar em todo aquele que fez do Filho de Deus a sua prioridade, de todo aquele que creu e amou o Filho de Deus, de todo aquele que entregou a sua vida para ele e reconheceu que só há um Senhor e um Salvador. O mundo não enxerga esse Espírito da verdade. Para o mundo, o Nazareno, Jesus, ele foi alguém até mesmo inteligente, alguém com alguns ensinamentos. Para muitos, ele foi somente um filósofo, para outros, Jesus ele tem muita coisa legal para se aprender, mas era homem.
e morreu, não está mais entre nós, mas para aquele que crê em Jesus, gente. Deus, ele é mais real do que o ar que nós respiramos. E você que está me ouvindo, você sabe o que é isso. Você sabe o que é orar, fechar os teus olhos, ir diante de Deus e ele remover de você toda a ansiedade, ele remover de você toda a tristeza, de você sair depois de um momento de oração, no momento de devocional com Deus e respirar fundo e dizer: obrigado, Deus, porque tua presença mais uma vez se manifestou aqui. Cara, isso é incrível, gente. E o mundo não vai conseguir discernir isso. E fazendo referência ao versículo 19 que nós lemos, Jesus diz: porque eu vivo, vocês viverão também. E aí, não sei se todos conhecem aquela música, não vou cantar aqui para não estragar o estudo, eu canto muito mal, mas tem aquela música que diz, né, porque ele vive, posso crer no amanhã. E alguns aí até lembram do ritmo, né? Porque ele vive. Cara, porque ele vive, a gente pode crer não somente no amanhã, mas no depois, e no depois, e por toda a eternidade. Cara, que eu espero que Jesus tenha falado contigo nessa noite. E amanhã a gente vai dar seguimento à continuação, ao término desse capítulo de João 14. Uma boa noite a todos.